Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma informação muito importante, em especial para quem está pesquisando um carro novo e não abre mão de um veículo que seja aí bem econômico, né? Então, o mais eficiente possível, gastando aí pouco combustível, colaborando aí também para um baixo custo de propriedade. Bom, então, como a gente confere aqui, né, o Inmetro lançou aí a tabela agora de 2023 do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. O programa, então, que alcança o seu 15º ano, né, e agora, na tabela de 2023, ele abrange aí 747 modelos de versões, com destaque aqui sendo 68 deles modelos elétricos e 48 com a tecnologia híbrida plug-in. Eu gostaria de fazer aqui algumas observações, né? Então, a nova tabela aí já até antecipa, né, algumas novidades, como a nova geração da Montana, e inclusive confirma aí também que em breve nós teremos aqui no Brasil a nova geração do Hyundai Tucson, né? Então, é interessante também salientar aqui uma aspas do Hércules Souza, chefe da divisão de verificação e estudos técnicos aí do Inmetro, em que ele cita, então, uma melhora de 5% no consumo energético dos SUVs grandes e uma outra informação importante, uma melhora de 2% aqui, então, no nível de eficiência dos SUVs compactos. Hoje aí, uma categoria das mais procuradas pelo público brasileiro. Eu gostaria de, antes aqui da gente abordar especificamente os carros flex mais econômicos aqui do Brasil em 2023, só reforçar um tema que foi até, de certa forma, polêmico, né, nas últimas semanas, envolvendo a questão da autonomia dos carros com propulsão 100% elétrica. Eu gostaria até de citar aqui uma aspas também do Hércules aqui, né, o responsável aqui pela divisão de verificação e estudos técnicos do Inmetro, em que ele cita que não há mudança no método de ensaio, mas sim uma novidade na apresentação da informação para o consumidor, em que agora, então, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, ele não apresenta mais a conversão, né, em quilômetros por litro do que seria o consumo, entre aspas, do veículo, né? Mas agora ele apresenta então a autonomia do carro elétrico, que tem um fator de correção aqui de 0,3, né? Recentemente, alguns veículos de imprensa noticiaram, de certa forma com muita polêmica, né, essa questão da redução da autonomia dos carros elétricos aqui no Brasil, mas então, como a gente confere aqui pelo próprio posicionamento aqui do Inmetro, é que na verdade apenas foi realizada uma troca, né, da forma como a informação é exibida a partir de agora, né? Então, trazendo essa correção aqui de 0,3 em relação à autonomia, né, que é atingida aí pelos carros elétricos e não mais aquela conversão em quilômetros por litro como era feito até então. Mas aí vamos então partir aqui para o tema, né, desse conteúdo, que diz respeito então aos 10 modelos flex mais eficientes aqui do mercado, né? Então, como a gente pode conferir aqui nas 3 primeiras posições, o Renault Kwid nas versões Z-Intense, né, sempre aí com motor 1.0 tricilíndrico e câmbio manual, ele segue na dianteira como o veículo flex 0 km mais eficiente aqui do mercado, né, atingindo um consumo energético de 1,36 megajoule por quilômetro. O Kwid que registra então aí uma autonomia urbana com gasolina de até 15,3 km por litro, um número de fato aí muito interessante. Essa autonomia na estrada também com gasolina fica em 15,7 km por litro. Em seguida vem aí o Peugeot 208 na sua configuração Like, né, com motor 1.0 e câmbio manual. Interessante que o Peugeot 208 oferece aí um nível de equipamentos, também de espaço interno, bem superiores em relação ao Kwid e não deixa de ser um carro bem eficiente e econômico, registrando um consumo energético de 1,37 megajoule por quilômetro e parciais na cidade e na estrada de respectivamente 14,7 km por litro e 16,3 km por litro,
sempre aí com gasolina, né? E já o Onix Plus, ele segue aí, então como o sedã mais eficiente aqui do mercado brasileiro, na sua configuração 1.0 aspirada, né, com câmbio manual, aqui na versão LT, ele registra então um consumo energético de 1,40 megajoule por quilômetro. O grande destaque do Onix Plus aí aspirado manual fica por conta do consumo rodoviário, né, com gasolina, que fica na casa de 17,5 km por litro, aí sempre considerando o uso de gasolina, né? Na cidade, o Onix Plus aqui 1.0 manual aspirado, ele registra aí 13,6 km por litro. Interessante destacar que a gente não tem nenhum SUV, né, aqui nessa lista, apenas hatches e sedãs, todos aí de porte compacto, né? Para quem já deseja um nível de desempenho superior e também, né, permanecer aí na carroceria hatchback, vale salientar a presença do Polo TSI manual, né, uma configuração que fez a sua estreia aí na linha 2023 do hatch, alcançando aí um consumo energético de 1,42 e médias de até 14 km por litro na cidade com gasolina e 16,4 km por litro na estrada, também com gasolina. Vale a pena destacar, né, que o Polo, então, aí, graças à sobrealimentação, à injeção direta, é um modelo aí com nível de performance superior em relação ao que a gente encontra no 208 Like, né? Então, um modelo bem interessante. Em seguida, a gente tem alguns modelos da Fiat, né, como o Cronos Drive 1.0, o Mobi na versão Easy, e aí a gente chega também para quem, aí seguindo esse raciocínio para o Polo, né, mais um sedã, no caso, com um nível de performance superior, encontra aqui na lista o Onix Plus, na sua configuração 1.0 turbo manual, com um consumo energético aí de 1,44 megajoule por quilômetro e parciais de até 13,4 km por litro na cidade e 16,9 km por litro na estrada com gasolina. Números aí bem interessantes. Novamente, né, o consumo rodoviário do Onix Plus, agora também com motorização turbo, segue aí muito interessante. Já na última posição, aqui o 10º modelo Flex mais econômico, a gente tem o Renault Sandero, né, nas versões Life e S Edition, com consumo energético de 1,48 megajoule por quilômetro e médias aí de 13,9 km por litro na cidade e 14,7 km por litro na estrada com gasolina. Eu vou até reduzir um pouquinho aqui o zoom aqui da nossa tela, né, para a gente tentar colocar aqui a tabela de uma forma completa. Então nós temos aqui da primeira posição o Renault Kwid, então em segundo o Peugeot 208, em terceiro o Onix Plus 1.0 manual aspirado, em quarto o Polo TSI manual, em quinto o Cronos Drive 1.0, em sexto o Mobi Easy 1.0, em sétimo o Onix Plus 1.0 turbo manual, em oitavo o Chevrolet Onix 1.0 manual, né, que também na sua configuração aspirada. Na nona posição, o Volkswagen Voyage 1.0 e, como eu já disse, né, finalizando a lista aqui dos 10 automóveis flex mais eficientes do mercado, o Renault Sandero 1.0. Então é isso, amigos, essa é a lista aqui, um resumo, vou deixar aqui na tela para que você consiga pausar, né, caso você me acompanhe aqui pelo YouTube ou pelo TikTok, possa conferir aí esses números de uma forma mais tranquila, mas então esses aqui são os modelos mais econômicos, pelo menos na primeira atualização aqui da tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, agora válida para o ano de 2023. Então esse é o conteúdo que eu gostaria de apresentar hoje aqui, a gente se vê em breve e até mais!